Boa noite, boa noite, boa noite. Olá, estou com muita energia, pessoal, porque nós estamos na fase 1 do nosso evento. O evento, essa live é a série de aquecimento. Hoje, a live de hoje é sobre lotar a agenda, não necessariamente significa uma vitória profissional. Eu, para quem está caindo de paraquedas aqui, que nunca me viu, eu sou a doutora Giane, sou médica, sou pediatra, especialista em adolescente, mãe de duas, e estou aqui para ajudar terapeutas e psicólogas a atender paciente adolescente com problema emocional em 4 encontros com segurança de fazer esses encontros. Para quê? Para que você saiba se comunicar, para que você faça vínculo com o adolescente. Por quê? Porque a adolescência é um período muito grande, de 10 a 20 anos, né? Juventude, 25, 20, 24, 25 anos. Então, é muita diferença para esses tantos anos assim para serem acompanhados. E aí a gente precisa de treino para cada fase. Mas eu já fiz a primeira live que foi o objetivo dessas lives é preparar você para o evento. Então, do que a gente está tratando aqui? Na primeira live, a gente falou sobre 5 motivos de você se sentir valorizado, de ser valorizada na profissão. Como que a gente é valorizado na profissão? Se você não viu, vai lá assistir, que está lá gravadinha no YouTube. A segunda live foi sobre 4 crenças, 4 coisas que estão podendo dentro da sua cabeça que você está acreditando que pode te impedir de ter um sucesso profissional. E isso tem a ver com você atender paciente adolescente. Então, a segunda live, quem não assistiu, as 4 crenças, está lá gravada também, pode assistir. Então, todas essas lives têm uma sequência te preparando para o evento, para que você não erre trabalhando com adolescente. Nós estamos na fase 1, então, desse evento. A fase 1 são os lives, então não esqueça que quinta-feira teremos a outra live. A fase 2 é a aula, é o evento, onde a gente vai falar os passos para você botar na prática, né? O começo de tudo, como que a gente começa atendendo adolescente, e vou dar conteúdo para isso, né? E para isso você precisa se inscrever no link da minha bio, ir lá e cadastrar seu e-mail, e a gente se vê no evento. Então, vamos falar do tema de hoje? O tema de hoje é: lotar a agenda não necessariamente significa vitória profissional. E a primeira coisa que eu queria levantar aqui é sobre vitória, né? O que significa uma pessoa vitoriosa? É uma pessoa, para você ser vitorioso, você tem que ter tido uma grande batalha. Então, eu já começo dizendo, né, que eu, por exemplo, já saí da minha zona de conforto várias vezes, porque eu primeiro fiz a pediatria, daí eu fui me aprofundar e fiz homeopatia, que já é, né, uma coisa não tão convencional. Depois já fui fazer mestrado em sexualidade na área da adolescência, fui para a área da psicologia no psicodrama. Depois de um tempo, eu fui para a medicina do trabalho, então já saí da minha zona de conforto várias vezes. Então, a batalha, né? Ser vitorioso, antes de ser vitorioso, a gente tem que passar pela batalha. Hoje em dia, a gente acha que é só fazer assim, passe de mágica, não acontece, não, né? Então, a live é sobre lotar a agenda, não necessariamente significa uma vitória profissional. E ser uma pessoa vitoriosa é você irradiar alegria, esperança, bom humor, contagiar as pessoas, inspirar as pessoas, ter domínio próprio de si. Essa live tem a intenção de que você seja vitoriosa. E por que ela está aqui? O que tem a ver com atender paciente adolescente? Você que não tem intimidade, que está começando a lidar com adolescente, que não se sente segura, que fica pisando em ovos para lidar com adolescente. É disso que a gente está falando, para que você se destaque, se diferencie da maioria e atenda essa população, né? 10 a 24, 25 anos, é jovem, e não temos, assim, uma habilidade, um treino com esse cérebrozinho que ainda está em desenvolvimento, né? Então, meu convite é que a gente pensa, ter uma agenda lotada significa vitória profissional para você que está me ouvindo? Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Concorda ou não concorda? Eu garanto que quantidade não é o que faz a qualidade.
Agenda lotada é ter muito paciente para atender, mas também não ter muito tempo suficiente para atender todo mundo com qualidade. Então, qual é a diferença entre qualidade e quantidade? O que é mais importante, qualidade ou quantidade, para você que está ouvindo? Claro, eu sei, temos vantagens e desvantagens, né? Mas o mais importante não seria ter pacientes fiéis a você, porque você vai fazer a diferença na vida dele? Então, ter essa relação de confiança do jovem pedir para os pais: olha, eu preciso ir na consulta com a fulana porque ela me entende. Isso que é o diferencial. Quais vantagens a gente tem de ter uma agenda super cheia, uma agenda lotada? Claro, vai ficar com uma fila de espera de clientes, né? A princípio, isso pode dar uma certa autoridade, maior ganho financeiro. Quem é que não quer ganho financeiro, né? A gente se sente valorizado pelo trabalho quando tem um bom ganho financeiro, tem um maior relacionamento com as pessoas. E as desvantagens? Uma sensação de sem tempo, se sentir sobrecarregado, sufocado. Não sei se você já se sentiu assim, mas quando eu trabalhava em pronto atendimento, principalmente lá em São Paulo, a sensação de que a nossa energia é sugada no final de um dia de trabalho, quando você atende muitas pessoas, né? Então, se sentir não podendo cuidar nem da própria saúde, menos tempo para realizar o atendimento, né? Porque vai ter menos a agenda vai estar lotada, você vai tender a atender em menos tempo, pouco tempo livre para se dedicar a cada caso, né? Porque a gente precisa se dedicar a cada caso, né? Agora nós vamos falar de 5 dicas para poder se organizar, mas antes das dicas, eu quero saber quem que já se inscreveu para o evento, onde eu vou falar para as pessoas como atender paciente adolescente, vou falar alguns segredos sobre a abordagem com eles. Então, se não se inscreveu, vai lá no link da bio e aproveita e se inscreve, mas não agora. Agora fica aqui prestando atenção no que eu estou falando. E a gente está falando de ter uma agenda lotada. Significa vitória profissional para você? Você concorda ou não concorda? E é disso que nós estamos tratando aqui. E eu comentei que quantidade não é a mesma coisa que qualidade. Então, tem vantagens e desvantagens. Mas o que a gente quer para a nossa vida? O que significa ser vitorioso? Você quer ter uma agenda lotada e não ter tempo para você, não poder se cuidar? Quanto mais você trabalha, mais você ganha, mas para que você vai ter dinheiro se você não consegue cuidar de você mesmo e vai ficar doente, sua energia é sugada, né? Então, para isso, eu vou trazer 5 dicas para você organizar a sua agenda, principalmente para você que está começando a atender online, que não vai ter recepcionista, que no começo a gente fica atrapalhado, e para você não passar pelos mesmos perrengues que eu passei já, eu vou te trazer 5 dicas para você organizar a sua agenda. E a primeira dica é uma agenda organizada com notificação. Isso quer dizer que é preciso organizar, ter a agenda bem definida para confirmar a presença, saber de quanto em quanto tempo você vai atender o paciente, entre um paciente e outro você tem que ter um intervalo, né? Então, deixar isso o mais prático possível, o mais eficiente possível. Isso significa também que você vai entrar em contato para confirmar ou desmarcar a consulta. Nessa conversa, você já pode adiantar mais ou menos o contexto do motivo da procura por você, né? E essa agenda eficaz, ela, inclusive, para que você consiga, vamos supor, reagendar logo outra pessoa, né? Porque você vai ter toda uma organização e vai saber quando um paciente vai contratar, vai fazer o contrato, né? E se a pessoa não desmarca no tempo certo, você vai poder ter essa facilidade de remarcar, reagendar outro paciente, se for preciso. Em resumo, essa agenda organizada significa gerar dinheiro, né? Porque sem ordem, sem organização, você fica bagunçado, não se prepara, que seria a nossa segunda dica. Vamos lá para a segunda dica. A segunda dica é prepare-se, tudo à mão, prepare-se. Não dá para sair
atendendo, né, na área emocional, com os problemas emocionais, principalmente se você quer ter essa fidelização do paciente, ter um olhar diferenciado, olhar para ele como um todo. Se você nem tem noção, se você já esqueceu as coisas que ele te contou nas sessões anteriores, se você não sabe, por exemplo, como ele gosta de ser chamado, qual apelido que ele prefere ser chamado, né? Isso eu dou como exemplo de algo que, se a gente atende vários, você não vai lembrar o apelido de todos eles, né? Então é importante saber detalhes da pessoa. E não é capaz, né? Com o tempo, você vai ver, com o tempo a gente não consegue memorizar tudo daquele indivíduo, né? Mesmo que você atenda poucas pessoas, porque você vai ouvir muitas histórias. Então, a dica 2 é para você se preparar antes. Para quê? Para ter os registros separados, para que você dê uma olhada no prontuário, porque você vai poder, a hora que você está fazendo essa releitura, você já está mais ou menos imaginando em que momento que esse paciente adolescente está te procurando, né? Você começa, é como se fosse um quebra-cabeça, e a gente vai juntando o quebra-cabeça. Então, a dica 2 é prepare-se, tenha tudo em ordem, até para fazer os relatórios posteriores, se você tiver esses registros, né, bem organizados, separados, você ter pego isso, você já faz tudo, já tem uma ordem, uma sequência para executar, a sua agenda vai ficar bem melhor e o seu atendimento também. E a dica 3? Qual é a dica 3? É cobrar as consultas que saírem fora do contrato. Isso aqui é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Eu, pelo menos, não aprendi. E demorei bastante para aprender, né? A gente aprender a cobrar. Parece bobo falar sobre isso, mas a gente que cuida da saúde do outro, às vezes a gente não sabe como valorizar o trabalho que você está fazendo e saber pedir para que a pessoa te pague, né? Então, cobrar se você fez o contrato e a pessoa não chegou no horário marcado, né? O adolescente, eu vou contar, uma vez eu tive uma paciente que ela não chegava, não chegava, não chegava. E aí eu estava lá no começo, não tinha feito o contrato adequadamente, não tinha dado todos os detalhes, né, de quanto tempo de atraso que podia ser. E ela simplesmente chegou uma hora depois do horário marcado dela. E ela queria ser atendida 1 hora. E eu falei: "Olha, eu vou até te receber, mas eu não vou ficar 1 hora com você". Mas o que eu devia ter feito é não ter atendido, né. Mas foi uma falha minha. Por quê? Porque eu não tinha feito o contrato e dado o limite. O adolescente, olha, tem várias vantagens de você já fazer esse contrato inicial, né, junto com os pais também, que eles saibam exatamente, quais são as regras do atendimento, quanto tempo de atraso, em quanto tempo pode ligar para desmarcar a consulta, né? Se vai ser 2 dias ou 24 horas, e isso precisa ser estipulado já desde o começo, essa organização é importante das 2 partes saberem, né? Enfim, então tem que ter o cumprimento do contrato. Se não tiver, você vai cobrar para valorizar o seu tempo, é o seu horário que está sendo utilizado ali, né? E se está sendo utilizado, você tem essas regras, a chance de a paciente desistir, ter desistências em cima da hora, vai ser bem menor, né? Dica 4. Dica 4 é organize o tempo do atendimento. Ah, esse aqui é fogo, né, pessoal? Eu nunca consegui marcar uma consulta com menos de 45 minutos, porque eu dividi o atendimento em 15, 15 e 15. 15 para conversar, 15 para examinar, 15 para dar a conduta. Mas eu, sinceramente, acredito que quando a gente vai fazer o primeiro encontro, e nesse primeiro encontro é interessante com o adolescente que estejam os responsáveis junto, né? Que eles estejam falando com você também, que esteja todas as regras explícitas para todos, né? Porque eu vejo assim, às vezes você deixa que o adolescente fale para os pais. Não, né, pessoal? O telefone sem fio não funciona e o adolescente
enquanto ele ainda não tiver dinheiro do bolso dele para pagar, é melhor que você negocie com o pai, com os pais, com os responsáveis, né? Mas então, para esse primeiro encontro, para essa primeira consulta, é bom sempre deixar 1 hora, 60 minutos pelo menos, né? Até para ter uma flexibilidade de horários, né? Você já sabe que vai ser uma primeira consulta, você já organiza a gestão do seu tempo para isso. Esse tempo, que todos saibam quanto que é o tempo de consulta é importante, né? Tanto para a pessoa entender que ela está recebendo o que ela merece, o que você propôs, né? Tanto para você dar limite, o seu limite para o jovem, e ele já vai estar aprendendo regras com você, se ele não chegar, se desmarcou uma, desmarcou duas, né? Essa é uma das regras, eu já poder desmarcar uma vez e remarcar, beleza. Ligou novamente para remarcar na segunda seguida, se for a cada 15 dias, não pode, né? E aí, se não pode, vai perder o atendimento, vai perder o seu horário, vai perder o segmento, né? Não, muito clareza de tudo isso para a sua agenda ficar equilibrada, porque hoje a gente está falando disso, de lotar a agenda significa vitória profissional? Você concorda com isso? O que você pensa sobre isso? Deixa aí para eu saber. E a dica 5, nós vamos falar da dica 5 agora, que é fidelizar, diferenciar, a gente se diferencia no detalhe. Fidelizar o paciente, o seu jovem que você está atendendo. Eu brinco com meus alunos que sou apegada aos meus adolescentes, mas eu não chamo eles de meus, não. Eu falo, eu sou apegada, né? Porque a gente tem uma relação, um vínculo, e a consulta com o adolescente, ela não acontece com muita frequência, você não o vê com muita frequência na área médica, né? Até a literatura fala para a gente ver uma vez por ano. Se você pede uma vez por ano, ele vai vir a cada 2 anos. Então, não peça uma vez por ano. Eu já aviso, peça com 9 meses que vai voltar com 1 ano, né? Se você quer ver mais próximo, então pede com 6 meses. E o ideal, né? Tem certos momentos da adolescência ali, quando você está naquela fase, antes de fazer aquela esticada que eles fazem, né? Aquele crescimento rápido que a gente chama de estirão, é bom que a gente acompanhe a cada 4 meses. Então, se tem uma certa periodicidade em relação a você cuidar do corpo do adolescente, e questões emocionais, que é o que ele mais sofre, a gente precisa estar mais atento. Mesmo que você esteja num período de dar alta, de dar um tempo, né? Já trabalhou, já está melhor, a queixa que ele veio te procurar já sumiu até, desapareceu, tudo está estabilizado, mas o que você pode fazer? Administrar uma estratégia para fidelizar o paciente mesmo depois dele ter alta. Isso quer dizer que você vai revê-lo dentro de um tempo. Então, você vai terminar, né, interromper o atendimento, dar esse stop, e aí você vai já deixar marcado uma nova consulta, um período de 2 meses, por exemplo, depois. Para quê? Para você acompanhar o seu paciente, para que ele venha fazer um reforço, vamos dizer assim, né, do acompanhamento dele, dessa evolução dele emocionalmente, porque ele está num momento, um processo, uma jornada, né, que é uma vez perguntei para uma aluna que imagem que representaria o adolescente para ela, e acho que muitas pessoas devem pensar dessa forma, que é uma montanha-russa, né? E a montanha-russa, eu acho que é uma boa representação, porque imagina, eu não consigo mais ir em montanha-russa, meu coração não aguenta, né? Eu não aguento mais, mas eu adorava quando eu era adolescente, eu gostava quando eu era jovem, e jovem gosta, né? Do intenso, imagina, daquela coisa sobe, desce, aquela emoção, aquela intensidade que o jovem tem. Então, é importante que você estabeleça essa consulta de retorno num período de 2 meses. Isso vai fortalecer o vínculo, o seu vínculo com o paciente,
vai estabelecer mais confiança ainda. E o que que é a confiança? É ele ter a certeza de que ele pode contar com você, que o que você vai falar, que você vai estar ali para apoiar ele, que ele pode confiar em você, né? Ele pode contar com a sua presença, com o seu apoio, e é muito importante para ele, porque às vezes o conflito, né? Às vezes o conflito está dentro de casa, com os pais, e aí? E aí, se ele não tiver um espaço para ele mesmo, onde ele possa ter um espaço onde possa falar desses problemas, né? É fundamental para o jovem ter esse espaço com um especialista. Você que está me ouvindo, que é terapeuta, que é psicólogo, que quer atender paciente adolescente, ou já atende paciente adolescente com problema emocional, eu estou aqui para te ajudar, dando 4 encontros, para que você tenha segurança de lidar com o paciente adolescente. E eu desejo que com essas 5 dicas que você lembre, presta atenção, é nos detalhes que a gente se diferencia da maioria dos profissionais. É nos detalhes que a gente se diferencia da maioria dos profissionais. Quer ver um detalhe que eu faço, que eu observo que os alunos prestam atenção, tomam como exemplo, e que os pacientes adoram, né? Quem que não vai gostar de ser bem tratado? Eu sempre levanto para levar a pessoa até a porta quando eu estou atendendo presencialmente, né? Então, no digital, olha, a gente não deve desviar a atenção, a gente não deve atender celular. Ah, espera um pouquinho que eu vou só mandar uma mensagenzinha. Ou a mesma coisa, deixar que o paciente faça isso. Eu atendi uma adolescente no meio do exame físico. Ela pega o celular e vai atender. Ai, que cena inusitada foi aquela. E eu fiquei assim, sem reação. Eu era lá, né? Mas no começo da minha experiência. Mas eu fiquei assim, olhando para aquela cena. Falei, na metade do exame físico, ela pega o celular. Como que alguém está examinando o seu corpo e você pega o celular? Né? Mas, enfim, hoje em dia, até na sala de parto, né, pessoal? Essa é minha fofoquinha aqui. Até na sala de parto, as mulheres estão, todo mundo quer fotografar tudo, filmar tudo, né? Enfim, tudo tem o seu lado bom e o seu lado não bom, né? Porque eu penso assim, é um momento tão. Eu vi aquelas cenas assim, às vezes você perde de viver a energia daquele momento porque você está mais preocupado em filmar, né? E a gente perde de estar ali presente naquele momento, todo em você, toda a sua atenção para aquele momento, né? Tudo bem que agora eu estou no digital, também faço muito disso, eu estou ali num momento super legal e vou bater uma fotinha. Eu fui num circo muito interessante, muito legal. E no final do circo eu bati uma fotinho, né? Mas aí eu já estava indo embora, não perdi de ver, não fiquei lá filmando, minha filha adolescente ficou. Então, enfim, esteja ali presente, né? Presente para o seu paciente, dê a sua atenção, é nesse detalhe, nesse cuidado de você ligar e dizer, ó, passou 2 meses, estou te esperando para nova consulta, quero saber como você está evoluindo, como é que está acontecendo a sua vida. Isso faz a diferença, né? Isso mostra o vínculo e você estabelece a confiança com o jovem. E os pacientes observam tudo. Tudo que você está fazendo, como que você faz, como que você fala, né? Enfim, eu já tive uma pessoa que reclamou porque a caneta que eu estava usando era a Bic. E eu usava a caneta Bic, Bic, sei lá. Bom, enfim, a gente é observado na nossa atuação e é importante que você tenha essa postura, essa segurança na forma de falar, tenha, né? Vamos recapitular, que já estou terminando. A live de hoje era para a gente falar sobre lotar a agenda. Será que significa uma vitória profissional? E o que é ser vitorioso? Vitorioso é uma pessoa que irradia esperança, alegria, bom humor, contagia, influencia, inspira as outras pessoas, tem domínio de si próprio. E se você quer ser uma pessoa assim, vitoriosa na sua profissão, você precisa ter uma agenda equilibrada e não uma agenda lotada,
né? É assim que eu penso. E aí a gente deu 5 dicas para que você possa ter uma agenda equilibrada. A primeira delas foi que você use o notebook, use das tecnologias, né? Para organizar com notificação, tudo o paciente organizado, no horário, para que você possa remarcar, porque afinal de contas no online a gente não tem recepcionista, né? Tem que se virar sozinho. Então, organize a sua agenda, tenha ela à mão, tenha ela fácil, né? A segunda dica é prepare-se. E o tudo à mão aqui no sentido em relação a preparar-se para atender aquele paciente. Saiba qual é o paciente que você vai atender naquele dia. Não vá assim, né? Sem saber quem é. Eu gosto sempre de dar uma lidinha no prontuário antes de chamar a pessoa para entrar no consultório. Porque quando estou no presencial, eu não tenho prontuário na minha casa, né? Você vai ter na sua casa. Então, prepare-se, separe, né? Tenha um tempo, já organiza na sua agenda esse preparo de você fazer o remember dos pacientes que você vai atender naqueles horários daquele dia. Terceiro saiba cobrar as consultas, saiba valorizar o seu tempo, o seu horário, é o seu trabalho. Se não está dentro do contrato a postura, chegou com meia hora de atraso e o combinado era 15, não desmarcou com 24 horas, desmarcou com 40, foi desmarcar opa, se você põe 48 horas, desmarca com 24, não está no contrato, você já deixa avisado de antemão que isso será cobrado. É importante aprender a valorizar o seu trabalho, né? Mas não dá para cobrar assim, sem ter feito o contrato, ter falado com clareza quais são as regras. E com o adolescente, precisa negociar com os pais junto, né? Com os pais junto, não vai cair na besteira de, eu recebo mesada. Nada disso, hein? Nunca vi mesada pagar terapia. 4, organize o tempo do atendimento. Organize o tempo. O tempo é muito importante, né? Dificilmente eu atraso muito as minhas consultas, né? A não ser que foge muito, assim, sei lá, aconteça algo muito inusitado, mas eu sempre tento ensinar isso para os alunos também. Tenha organização no tempo, né? Você já sabe todo o processo da consulta, como que ela é organizada, como que ela vai acontecer, né? Mas aí, claro que você não vai interromper a consulta se o paciente está ali em prantos, chorando, num momento importante para ele, você deu tempo, precisamos terminar. Não vai ser assim, mas saiba prever essas situações na sua agenda, né? Você conhece o paciente, você vai se preparar para atender ele, você já vai saber mais ou menos o momento que ele está. Se é algum paciente com um momento mais delicado, você já sabe que tem que se preparar para isso, beleza? E a quinta dica é o detalhe, tá? No detalhe, você se diferenciar no detalhe, que é fidelizar o paciente. Ele está num processo de busca da própria identidade, numa transformação muito grande. O adolescente é 10, 20 anos, até juventude, 24, 25. Então, deixa, tá bom, tá beleza, tá numa fase boa, vai dar um tempo, beleza, mas daqui 2 meses você já deixa uma consulta agendada para ter um retorno, para você acompanhar essa evolução, para ele ter um espaço onde ele possa falar das coisas que ele está sentindo. Isso vai aumentar o vínculo com ele, a confiança dele com você, e ele vai ter certeza que tem um adulto para apoiar. E agora que já relembramos, tem alguém aí que vai aproveitar dessas dicas, compartilha com mais 5 psicólogas, terapeutas que você acha que querem se sentir vitoriosas na sua profissão, porque é muito mais além do que lotar a agenda. Eu estou aqui para ajudar psicólogo e terapeuta a atender paciente adolescente com problema emocional, porque eu quero multiplicar o número de profissionais que atende paciente adolescente, se diferenciando no mercado de trabalho com essa população que está assim, aos montes, precisando de você, do seu trabalho. E deixa eu te contar os princípios, antes de terminar, do programa Atenda Adolescente. O primeiro princípio do nosso programa é que não existe um protocolo único para todos os jovens. Eu vou te dar uma receitinha de bolo, uma regrinha, faça assim com o adolescente. Não existe isso. O protocolo único para todo mundo, porque cada um é de um jeito.
cada um sente de um jeito. Cada origem do problema, cada motivo também é diferente para cada um. Princípio número 2. No nosso programa, o foco é o adolescente e não o problema dele. Os sintomas que ele está apresentando, ou fazer um diagnóstico psicopatológico. Não é esse o foco, né? Isso não é o nosso papel. E sim olharmos para a pessoa como um todo, um ser único, ele é único, conectado com seus sentimentos, pensamentos e percepções, e por esse fato não é possível separar o corpo da mente. E o princípio número 3, a gente busca a harmonia, o equilíbrio do organismo, ou seja, aquilo que eu falo, a balança entre o corpo e a mente precisa estar equilibrada. Temos que dar os mesmos pesos de equilíbrio, tanto para o corpo como para a mente, né? Porque assim a gente adoece menos, isso é ciência, isso está provado, e a gente usa menos medicamento para se sentir bem, né? Então a gente não precisa de medicamento. Você, então, que é terapeuta, já sabe disso, mas tenha consciência cada vez mais disso, do seu papel. Você vai deixar menos adolescente tomando medicamentos sem necessidade. Eu não estou dizendo que o medicamento não é bom e que nem ele possa ajudar, mas ele vai ajudar durante um período. E se a gente associa, isso está na literatura também, se a gente associa o trabalho psicoterápico com o uso do medicamento, esse intervalo de tempo para o cérebro adolescente, ele é bem menor, né? Dentro de 6 meses, por exemplo, já fica bom o adolescente, né? Tudo bem, é diferente de adulto? Eu não entendo nada de adulto, é diferente do adulto. Então, tenha isso em mente, menos gasto com medicamento, menos adolescente tomando medicamento e mais jovem curtindo a vida, vivendo a vida por causa da sua influência, do seu atendimento. E agora eu quero saber se você já se inscreveu no meu evento. E na quinta-feira, os 5 hábitos que vão te levar ao crescimento profissional. Pense nessas 5 dicas de hoje, qual que você vai priorizar para melhorar a sua agenda. E lembra meu lema final: a mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberta. Vamos juntas evoluir e abrir a mente? Até quinta, pessoal!